Fala galera, aqui é o Anjo e no vídeo de hoje eu vim mostrar como foi a luta do Sogita Gunha com o deus fracassado Olerius. Luta essa que por algum motivo foi cortado da terceira temporada. Essa luta se passa no volume SS2, que foi lançado entre o volume 16 e o 17, ou seja, entre o arco do Aqua e o arco da família real. Esse volume SS2 é uma coletânea de várias mini-histórias de vários personagens. Tem do Hamazura, tem da Kanzaki, tem uma do próprio Olerius, que eu vou citar mais pra frente, mas o que o povo quer saber é essa aqui do Sogita. Então se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para apoiar. Então, vambora! A história começa com a Kumokawa Seria numa reunião com um membro do conselho de diretores, o Kaizumi. Para quem não conhece a Seria, ela é uma senpai do Touma. Ela também estuda naquela escola, uma certa escola, e ela também é uma orientadora do conselho de diretores, que é um grupo de pessoas que mandam na cidade acadêmica e que respondem só ao próprio presidente, ou seja, o Aleister Crowley. No anime, até já apareceram alguns deles, mas voltando, a série fala sobre alguns incidentes envolvendo as Gemstones ao redor do mundo. Gemstones, para quem não lembra, são pessoas com poderes naturais, sem ser Esper ou magia. Basicamente, países como Estados Unidos e Rússia estão as perseguindo e capturando para usá-las de amostra e as estudar para poder criar seus próprios Espers. O Kaizumi fala que no passado eles até criaram projetos pensando em criar Espers para fins militares a partir do projeto Stargate, que por sinal é uma referência a um projeto de mesmo nome que existiu na vida real, só que esse da vida real não criou nenhum super-humano, né? Eu espero, mas isso que está acontecendo é diferente e não tem nenhuma ligação com eles. Mas a série fala que como o Kaizumi tem espiões em várias dessas organizações que estão perseguindo as Gemstones, é muito suspeito eles não terem percebido. E a série fala que não precisa se preocupar, já que essas organizações não serão capazes de estudar as Gemstones a ponto de poder desenvolver poderes psíquicos. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão falhar e desistir do projeto. O Kaizumi pergunta o que eles devem fazer agora, e a série fala que como só existem 50 Gemstones no mundo, é mais fácil eles as juntarem na cidade acadêmica. Mas o Kaizumi lembra que essas perseguições às Gemstones estão rolando no mundo todo, e que mesmo que a cidade acadêmica tenha várias organizações aliadas, seria difícil juntar as Gemstones rapidamente. Então a série liga para o Heaven Chancellor, o médico com cara de sapo, e fala que vai usar umas certas garotas com a mesma cara. Então nós vemos várias clones da Misaka invadindo essas organizações de pesquisa ao redor do mundo e resgatando as Gemstones. Mas então a Misaka 10.032, vulgo Misaka Imoto, relata às outras que um intruso entrou na cidade acadêmica e que está atrás da Gemstone mais forte, ou seja, o sétimo Esper nível 5, Sogita Gunha. Em algum lugar do Distrito 11, haviam 9 meninas iguais desmaiadas. Ao lado delas, fuzis e cartuchos espalhados. E um homem em pé no meio de tudo aquilo. Aquele era o homem que deveria ter se tornado um deus mágico. Olerius. Esse homem era tão poderoso que todo o lado mágico estava atrás dele. E no entanto, ele conseguiu esmagar todos seus perseguidores. E não foi diferente na sede do lado da ciência. E para quem tá achando que já viu ele em algum lugar, é porque sim, ele já apareceu no anime. Lá no final da Terceira Guerra Mundial, quando ele e a Sylvia aparecem para resgatar o Fiamma. Mas voltando.
ele está aí, porque lembra que eu falei que o Olerius também tinha uma mini história? Então, uns capítulos atrás, ele estava investigando umas organizações de tráfico de pessoas. E nisso acabou descobrindo que estavam usando essas organizações para traficar essas gemstones. E como todas elas agora estão na cidade acadêmica, ele teme que o mandante de tudo isso queira as colocar num laboratório. Mas voltando, uma voz surge. Ele olha para o lado e vê o sétimo Esper nível 5, Sogita Gunra. Sogita estava com muito nojo de Olerius por ele bater impiedosamente em garotas e fala que nunca viu alguém com tão pouca coragem. Olerius fala que se a cidade acadêmica fosse só reunir as gemstones, ele não a impediria, mas há um risco real de elas serem usadas em algum tipo de pesquisa, e fala que se ele derrotar a mais forte gemstone, ou seja, o Sogita, ele vai mostrar ao Aleister Crowley o que ele fará com o resto das gemstones que estiverem na cidade. O Sogita fala que como ele descobriu que o Olerius está fazendo tudo isso pelo bem de 50 crianças e que até vai lutar com um nível 5 para isso, ele reconheceu sua coragem, mas fala que não vai perdoá-lo por atacar as clones, e fala que isso foi uma coisa muito sem coragem. Então ele vai mostrar para ele o que é coragem. Sogita corre na direção de Olerius, agarra seu rosto e o joga numa parede de containers com o dobro da velocidade do som. Os containers foram esmagados com facilidade e o corpo de Olerius voou por dezenas de metros. Os containers começaram a cair no Sogita e nas clones, mas Sogita os empurra pelo ar, apenas levantando seu punho. Em meio à poeira surge o Olerius sem nenhum arranhão e fala: eu realmente não tenho coragem, mas eu tenho minhas razões e diferente de você, eu tenho uma razão para lutar. Sogita fica em silêncio e tenta se aproximar daquele homem covarde em sua frente, mas é Olerius que ataca e joga o Sogita longe, coisa que nem o Sogita conseguiu compreender, mas seu corpo foi danificado até a medula espinhal, de forma não natural. Ele fica sem força e cai no chão, e começa a se perguntar o que foi isso. E então Olerius fala: não importa que tipo de poder misterioso seu ataque use, qualquer tipo de ataque desconhecido que possa ser entendido é praticamente o mesmo. A coisa mais temível nesse mundo é ser derrotado por um ataque usando um poder inexplicável, vindo de um lugar incompreensível, enquanto você não tem como pensar em uma contramedida. O ataque é vago e você não pode atribuir as condições a ele. E você nem sabe se há uma direção que você possa ir para evitá-lo, ou se você pode até mesmo evitá-lo depois de se afastar dezenas de centenas de quilômetros de distância. Agora você sabe o quão horrível isso é em primeira mão. O Sogita sofreu 2 golpes do Hiloshkjav. Eu não faço ideia de como se pronuncia isso, que significa Trono de Odin. Basicamente, é um poder que transforma a energia vital e o poder mágico em um tipo inexplicável de poder. E como ele não pode ser compreendido, não há defesa para ele. Olerius se vira para ir embora e fala para o Sogita apenas aceitar a derrota. E fala que essa diferença entre eles não é algo que ele possa mudar, só com mais coragem. Então o Sogita fica putaço e se levanta e fala: não serei derrotado tão facilmente. Vou te mostrar que ser arrogante e cheio de si não é o único tipo de força. Coragem não é algo que se perde só porque está em desvantagem. O Sogita começa a emanar um poder desconhecido e parte para cima do Olerius, mas Olerius apenas sorriu e lança de novo o trono de Odin e derrota o Sogita. Então nós vamos para o George Kingdom, o ex-dono do projeto Stargate e o atual mandante desse projeto de Espers dos Estados Unidos. Ele começa a receber vários relatos de que suas organizações
foram invadidas por garotas com o mesmo rosto que destruíram seus projetos e pegaram as gemstones. Até que recebe uma ligação da Kumokawa Seria. Ele pergunta o que são essas garotas. A Seria fala que elas são de uma produção em massa e fala que deve a alguém por isso. Mas então, aqui no Hata surge atrás do Kingdom. Ela reclama que logo no seu super retorno, ela é obrigada a cuidar de um velho gordo. Antes que ele conseguisse se virar, ela o mata. Voltando para o Sogita, ele estava no chão, cheio de feridas. Ele começa a pensar que mesmo lutando com tudo que tinha, não conseguiu bater de frente com o Olerius. Mas isso o deixa animado, por saber que existem pessoas mais fortes que ele. E fala que agora é hora de renovar sua coragem e começar a treinar. A cena corta e vamos para um deserto no Arizona. O Misaka Tabigaki estava conversando por telefone com Aleister Crowley. Para quem não sabe, esse Misaka Tabigaki é o pai da Misaka. E para quem não tá ligado, o pai da Misaka é brabo. E até que importante, eles estavam falando da situação. O Tabigaki fala que o único que vai se beneficiar com as gemstones na cidade acadêmica é o próprio Aleister. E lembra que as garotas que invadiram essas organizações e resgataram as gemstones pareciam sua filha. O Aleister fala que não precisa se preocupar com isso, né? Mas o Tabigaki avisa que se algo acontecer com sua filha ou com sua esposa, o bagulho vai ficar doido. Mal sabe ele que já aconteceu 1 milhão de coisas com sua filha e alguma coisa ou outra com sua esposa. Então, né? Mas aparentemente o pai da Misaka não está acompanhando o anime. O Aleister pergunta como ele vai atacar o presidente da cidade acadêmica e então a conversa acaba. E vamos para um apartamento. Lá vemos a Sylvia. Ela lembra que não precisava estar limpando a casa, já que ela é uma rainha de honra, ou seja, uma empregada real da família real britânica, mas ela prefere ficar lá e se recusa a colocar isso em palavras. Na real é porque ela prefere ficar perto do Olerius, mas não admite isso, tanto que quando o próprio Olerius volta para casa, depois de ter batido no Sogita, ela começa a xingar ele. E é aqui que terminamos esse vídeo. Tivemos uma luta braba, mais alguns personagens importantes aparecendo pela primeira vez, e uma dúvida gigantesca do porquê a JC Staff cortou isso. Sério, por que cortaram isso? Se você conseguiu chegar até aqui, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para apoiar. Então é isso, obrigado por assistir e falou!